Por que nos identificamos com vilões? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast De Propósito, comandado pela Daniela Ferreira e pela Adriele Gonçalo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast De Propósito. Quer saber como as empresas têm contribuído positivamente em nossa sociedade? Eu, Daniela Ferreira, e a Adriele Gonçalo entrevistamos profissionais das marcas mais admiradas para entender como o propósito dessas pessoas e empresas é colocado em prática. São ações sociais, culturais, inclusivas, pelo meio ambiente. Não faltam assuntos aqui no podcast De Propósito. Acesse a sua plataforma preferida e escute o De Propósito Marcas em Ação. Inspire-se você também e haja de propósito. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Essa é uma pergunta que eu lembro que, algum tempo atrás, quando a gente recebeu os primeiros e-mails, você falou, gostei dessa pergunta. A gente podia fazer um episódio, né? É verdade. Você é uma das pessoas curiosas por isso também, né? Sim, por vários motivos, né? Alguns por pura curiosidade, outros que me geram angústia até. A primeira mensagem, Altair, veio do Tarcísio Vitor, que é programador e fala de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele diz o seguinte: sempre me pergunto por que nós, seres humanos em geral, gostamos tanto dos vilões. Um exemplo disso é Coringa, Hannibal
que são personagens fictícios, porém são personagens maus, segundo a nossa moral judaico-cristã. Por que temos tanta admiração por esses personagens? Para aprofundar esse pensamento, é muito comum surgir fãs-clubes de pessoas que são homicidas na vida real. Exemplo disso é Ted Bundy, Jeff Dahmer, Ed Gein, Eric Dillon, entre outros. Porque sentimos certo sentimento positivo por essas pessoas. Isso é um sinal ruim de nossas personalidades? Eu mesmo sou muito curioso e tenho certa admiração por essas pessoas. Parabéns pelo trabalho, sou um grande admirador do podcast. Temos também, Altair, a pergunta do Matheus Lima, que é analista de telecomunicações de Fortaleza, Ceará. Ela diz o seguinte: olá, amigos Naruhodors. Primeiramente, parabéns por fazer um dos melhores podcasts do Brasil. Obrigado, Matheus. Obrigado. E aí ele continua. Minha pergunta vem de uma coisa que sempre me pareceu muito estranha, que é a afeição que as pessoas têm com personagens maus de filmes, livros, etc. O caso que acho mais comum é o de pessoas que adoram o Império e o Dark Side de Star Wars, mesmo ele sendo uma óbvia caricatura dos nazistas e de governos totalitários. Então, por que as pessoas acham legal gostar de coisas assim? Isso significa que no fundo elas gostam do que esses símbolos representam ou elas não entendem a metáfora? Temos também o e-mail da Mônica Colomera, que é programadora do interior de São Paulo. Depois de pesquisar sobre casos famosos como Bonnie and Clyde e o culto de Charles Manson, queria entender o motivo de ficarmos tão obcecados e em certas ocasiões até romantizamos, considerando Bonnie and Clyde casos como esse mesmo sendo evidente o quão errado é e notando um certo grau de psicopatia nos autores. Será que no fundo temos todos tendências psicopatas? E finalmente a pergunta do Lucas, que é de Ribeirão Preto, ou estuda em Ribeirão Preto, e acompanha o Naruhodô já tem mais de um ano. E ele diz o seguinte: você e Altair fazem um trabalho sensacional de divulgação de ciência e um trabalho pró-entendimento de saúde mental também incrível. Gostaria de mandar uma possível pauta para vocês. Recentemente, uma amiga assistiu ao filme Coringa e ficou abismada e extremamente preocupada com a possibilidade de pessoas se identificarem e passarem a imitar as ações do vilão, por ele ter sido apresentado de forma empática. Ao ouvir também o podcast Mamilos, Anatomia de um Massacre, é relatado que a psicologia já tem estudado o efeito cópia, talvez a razão para que não sejam divulgados suicídios em locais públicos, por exemplo. Sendo assim, a pauta proposta seria o que a psicologia tem a dizer sobre efeitos colaterais de filmes como Coringa. O que é o efeito cópia e como ele ocorre? Quais os estudos que suportam esse efeito? Há realmente um aumento do número de eventos ou somente uma configuração ou imitação do método utilizado? Um abraço e continuem um ótimo trabalho. Altair, temos aqui perguntas de vários ouvintes, uma curiosidade que também é minha. Por que é que a gente gosta de vilões, Altair? Então, nos e-mails dos nossos ouvintes, as suas dúvidas também foram contempladas? Ou você quer acrescentar algo à discussão? Eu acho que eu queria acrescentar algo mais, tá? Porque acho que uma coisa é você gostar de vilões que são ou personagens de ficção, né? Ou celebridades, ou pessoas que ficaram célebres por causa de crimes famosos, né? E que eventualmente já estão mortos, enfim, tá? Mas existe também uma outra derivada disso, Altair, que eu não sei se a gente vai conseguir contemplar nesse episódio, né? Que é o fato de pessoas se apaixonarem e acabarem querendo se envolver, inclusive romanticamente, né, com pessoas que têm características muito próximas de um vilão de ficção científica, né, de ficção. Pessoas que fazem o arquétipo do mal, né, o bad boy, né? Muitos deles são cuzões, inclusive, né? E acabam angariando fãs na vida real. Muitos. Né? Então acho que esse é o meu complemento, assim, sabe? Uhum. Pessoas do bem são menos atraentes? Isso. Então, você já deu o título de outro episódio, na verdade. Porque assim, dá pra... Nesse episódio a gente vai atacar todas as questões relacionadas com isso, porque os vilões nos atraem tanto, né? Porque a gente gosta dos vilões, apesar deles serem vilões. Mas tem a sua última questão, que é por que nos apaixonamos por algumas pessoas, né? Não todas. Se apaixonam por vilões...
tem um componente psicológico que é um atributo diferente, que vamos explorar às vezes em outro episódio. Paixão, às vezes é uma apagação de pau, assim, né? Fala assim, fulano é brilhante, mas é um cuzão. E gosto dele, vem aqui, né? Pois é, então assim, amigo, se ele é um cuzão, já não é mais brilhante. Então, existe um caráter dialético dessa relação, assim. Tem algo que atrai, porque pensando evolutivamente, é adaptativo, mas ao mesmo tempo tem algo que no ponto de vista próximo desfavorece tanto a gente quanto o vilão. Perfeito. Né? Mas essa é uma questão exatamente para outro episódio. Então, porque nos apaixonamos por vilões, vai ser um outro episódio. Tá bom. Então, eu vou ficar te devendo essa, tá, Ken? Mas será respondida em breve. Porque temos coisas muito interessantes para falar nesse episódio, na verdade. Por que os vilões nos atraem, na verdade? Porque nos identificamos com eles, né? Tem uma área da psicologia social que estuda conceitos que dá para responder essa questão muito bem. Primeiro, para começar o episódio, uma coisa importante de ser diferenciada é o vilão, o bandido, o malfeitor real e o ficcional, tá? Então, isso já é uma questão fundamental para entender o problema. Então, uma coisa é o cara real, a pessoa, Homo sapiens real, que cometeu um crime. Outra coisa é o Coringa, ou Darth Vader, ou um personagem mal de uma história, tá? Outra coisa é uma pessoa real que cometeu um crime, só que ela é de outro país. Ou seja, é uma história muito distante de você. Então, cai na ideia do personagem ficcional, tá? Certo. Então, você ouvir a história do Bonnie e Clyde, que aconteceu no passado, em outro contexto, ou ouvir a história do Darth Vader, do Star Wars, é meio que a mesma coisa no imaginário daquele que entra em contato com a história, porque é muito distante dele. Por exemplo, você vê no jornal, ou na TV, ou tem até um conhecido que cometeu um crime, né? Pense um crime grave, uma agressão, algo do tipo, né? Um crime que inflige um dano para um outro próximo, assim, né? Imagina que você conhece alguém que cometeu um crime, tá? Quando você conhece a pessoa, em geral, você se identifica com ela também, porque você não conhece só o que ela fez, você conhece o passado dela, né? Tem outros elementos daquela pessoa onde você não reduz ela ao caráter de vilão ou de maldoso. Você conhece que tem uma flexibilidade ali, né? Então, nesse caso, quando é alguém próximo de você que comete um crime, você tende a afastar a pessoa. Mas por que você afasta? Porque isso também ataca a sua autoimagem, né? Então, por exemplo, pense só para pensar por identificação. Pense um publicitário, por exemplo, que comete um crime grave, né? Você tem um ponto de identificação com ele, porque seja pela atividade profissional, por exemplo. Ao mesmo tempo, quando você percebe que essa pessoa cometeu um crime, você ao mesmo tempo se identifica com ela, porque ela tem coisas em comum comigo e ela cometeu um crime. Será que eu posso cometer também? É que isso acontece numa fração de segundo. É muito rápido. Então, a nossa tendência para preservar a autoimagem é se afastar. Ah, não, mas ele é diferente. Ele trabalha com outra coisa, ele faz outro negócio. É diferente, tá? Então, entra na discussão que a gente teve do Naruhodo sobre dissonância cognitiva, né? Você cria meio que uma desculpa para justificar. Tudo bem, ele é publicitário como eu, mas, né, tem alguma coisa. Então, quando o personagem é real e ele é próximo, a gente tem uma tendência a afastar quando ele faz algo errado. Até aí tudo bem, tá? É uma espécie de defesa, assim, é isso? É uma defesa. Esse afastamento? É uma defesa, é uma proteção da autoimagem, né? Certo. Mas eu não sou assim, né? Você não ocorre para você que você fazer algo tem a ver com você, mas tem a ver com o contexto também, né? Então, o quanto que do crime que a pessoa cometeu é dela e o quanto que é do contexto. É difícil de avaliar quando você não sabe nada, né? Quando você não está no julgamento ou algo do tipo, né? No entanto, quando o personagem que comete o crime é alguém muito distante de você, de um outro país, uma outra história, ou é um personagem num quadrinho, num jogo, num filme, ou mesmo num podcast, qualquer coisa do tipo, né? Isso atrai empatia. Por quê? Porque um dos componentes falta, né? Então, você entende a história, você tem essa relação, só que você sabe que você não é como a pessoa. Porque, na verdade, ela é virtual. Ela não existe. Ela é uma elucubração, né? Certo. Então, como você não tem esse ataque à sua autoimagem, porque é o Coringa, porque é o Darth Vader, porque é o Bonnie e o Clyde e tal, isso não afeta. E aí você se aproxima.
Tá? Então, uma tendência, uma resposta para por que a gente cria empatia com vilões é porque um dos componentes dos vilões ficcionais falta, que é o fato da gente não se identificar com... não entender que ele não faz parte do nosso grupo. Isso não ocorre. Não tem essa questão. Tá? Então, isso é um elemento muito importante. Né? Isso tem a ver com um conceito da psicologia social que foi descrito em 2002, é relativamente recente, chamado viés de autopromoção, tá? Ou viés de autoestima, que é o seguinte, todos nós, assim, por mais... Mesmo no caso de uma doença mental, isso acontece, tá? Em todo mundo. Todos nós temos uma tendência a ver a gente mesmo como alguém capaz de fazer algo, né? Você não precisa ser excelente, mas você se vê como alguém capaz, minimamente competente e bom. Tá? Então, o melhor teste para isso, que é excelente, é o seguinte: pode ir em qualquer presídio, pode sortear uma pessoa e perguntar para ela por que você fez, por que você cometeu o crime que você cometeu. A pessoa vai justificar, de algum jeito. Tá? Então, essa justificativa que a pessoa dá é uma forma de viés de autopromoção. Eu não sou tão ruim, sabe? Eu não sou o único que foi capaz de fazer isso. A pessoa sempre justifica. Tá? Isso não é só de criminoso, não é só de vilão, é todo mundo. Eu, você, todo mundo. Tá? Todo mundo, a gente sempre está tentando fazer o nosso melhor, ou sempre está tentando se julgar como uma pessoa boa. Tá? Então, esse viés de você atribuir sucesso às suas habilidades, tipo, isso aconteceu porque eu fiz, né? Tipo, isso que aconteceu de bom é porque eu consegui, eu fiz. E atribuir a um ambiente quando algo acontece de ruim, não, eu fiz isso errado por causa do outro, por causa do ambiente, porque as coisas deram errado, porque eu não tive escolha. Isso é um viés que a gente tem, né? De atribuir o que a gente fez de bom a gente mesmo e o que a gente fez de errado ao outro, algo externo, distante. Tá? Isso é normal, comum, né? Todo mundo tem isso um pouco. É mais frequente em sociedades individualistas, né? Estados Unidos, Europa. Na Ásia, esse efeito de viés de autopromoção é bem menor, né? Então, quando acontece algo de bom, eu tendo a atribuir ao grupo, e quando acontece algo de ruim, eu também tendo a atribuir ao grupo, né? Então, um local onde o viés de autopromoção é muito baixo é no Japão. Tudo é por causa do grupo, né? Tipo, se acontecer algo de bom ou de ruim, eu não tenho nada a ver, é o grupo. Tá? É bem interessante. Tem aí um paralelo também com povos originários, né? Aldeias indígenas, né? Sim. Povos mais coletivistas, né? Em geral, tem essa questão de tentar jogar as coisas no grupo mesmo, porque você faz parte de um todo maior, né? E tudo bem, né? Esse conceito. E aí, esse conceito do viés de autopromoção, nos anos 2000, evoluiu para uma ideia que é chamada de egotismo. Não é egoísmo, egotismo, tá? Egoísmo é você ficar pensando em você mesmo. O egotismo não. O egotismo é você basear suas decisões com base em você. Porque você é a única coisa que você tem, né? Então, você vê o mundo com base nos seus olhos. Isso é chamado egotismo implícito, tá? O egotismo é uma... Eu gosto da definição. É uma tendência a você gravitar para próximo de coisas que lembram a você mesmo. Tá? Então, isso funciona assim. Por exemplo, Ken, assim, no nível implícito é muito difícil de pegar isso, tá? Mas os experimentos são bem sólidos e são bem interessantes. Por exemplo, se eu te mostrar uma nuvem de palavras, né, que foi feito em alguns experimentos já, eu te mostro uma nuvem de palavras e peço para você ranquear essas palavras, e essas palavras, dá uma nota, na verdade, para cada palavra, e essas palavras não te trazem nenhuma emoção a mais, tá? Provavelmente, você vai dar scores um pouquinho maiores para palavras que fazem parte de palavras com letras que estão no seu nome. Então, por exemplo, palavras com K, com E e com N, você vai tender a dar uma notinha um pouquinho maior, sabe? É bem pouquinho, tá? Certo. Isso mostra o egotismo, né? Que, por exemplo, se você tem um produto que veio do Japão, ou um produto que tem uma característica que lembra você de alguma coisa, você tende a ter uma postura, quando esse produto é irrelevante, você tende a ter uma postura um pouquinho mais favorável para ele, tá? Porque tem a ver com você, né? Tipo, é o egotismo. Tudo bem? Certo. Tá? Então as pessoas têm uma preferência positiva por coisas que lembram elas mesmas, tá?
Aí tem experimentos fantásticos, assim, né? Que isso evolui, né, para um termo sociológico que chama determinístico nominativo. Né? O determinístico nominativo, no Brasil, ele não é muito forte. Mas nos Estados Unidos tem experimentos ótimos. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem um nome de pessoa que é igual ao nome de estado americano. Então, por exemplo, tem um estado que chama Geórgia. Tem outro estado que chama Virgínia. Né? E são nomes de mulher também, né? Então tem Geórgia e Virgínia, são nomes de mulher nos Estados Unidos. Né? Aí ele tem um artigo sensacional que eles pegaram centenas de milhares de pessoas lá nos Estados Unidos e eles viram que, controlando por um monte de outras variáveis, tá? O fato de ter uma pessoa que se chama Geórgia ou Virgínia aumenta 44% a chance dessas pessoas irem morar na Geórgia ou na Virgínia. Olha que louco, né? Porque, assim, nos Estados Unidos as pessoas mudam muito, né, com frequência, transitam muito pelo país em geral, né? Isso tem a ver com a comunidade mais individualista. E aí parece que a explicação que eles dão é que a Geórgia e a Virgínia agrupam muitas Geórgias e Virgínias, porque, como parece com elas, as pessoas criam um senso de identidade com o local, né? E vai morar lá. Sim. Olha que coisa louca. Aqui no Brasil, você não tem pessoas que chamam São Paulo, Pará, Amazonas, né? Então, esse efeito não acontece. Tá? Tem um outro artigo muito legal também, que nos Estados Unidos, as pessoas têm nomes de tarefas, né? Tipo butcher, ou sobrenomes, né? Tem sobrenomes que são profissões. Né? A gente tem um Naruhodo, né? Que da onde surgiu os nomes próprios, que a gente fala um pouco disso, né? O Schumacher, coisas do tipo, né? E aí eles têm um pequeno viés, a variação estatística é significante, mas é bem pequena, que existe uma maior tendência probabilística a você trabalhar com coisas próximas com o seu sobrenome. Né? Então, nos Estados Unidos. Certo. Aqui no Brasil não acontece isso. Mas isso são mostras do egotismo, né? Que parece que num ambiente com vários estímulos irrelevantes, aqueles que lembram um pouco você mesmo, você tende a ter um viés mais positivo para eles, tá? Certo. Então, é curioso, mas é engraçado. Mas é uma coisa, né? uma coisa de fora para dentro, né? Assim, a pessoa tem esse nome ou vive numa certa cidade e acaba meio que mimetizando aquilo, isso de alguma forma? Isso. Assim. É porque a informação fica mais saliente para você porque ela é comum. Né? Ela é comum, assim, ela é comum por causa do seu viés atencional. Né? Certo. Então você acaba puxando e aí fala, você nem percebe. Assim, quando o estímulo é relevante, tipo, que emprego eu vou escolher, tal, aí isso não tem a ver com o meu nome, comigo, não é assim, tá? Mas quando são coisas bestas, assim, irrelevantes, tem essa tendência ao egotismo. Você acaba indo mais próximo de coisas que lembram você, né? Então, é por isso, por exemplo, que você vê, sei lá, produtos orientais acabam chamando mais atenção, não porque eles são especiais, mas porque, sim, né? Porque, se todos são irrelevantes, eu vou aproximar um pouquinho com aqueles que parecem comigo, né? Sim, então, sim. Por exemplo, meu nome é esquisito, mas na Turquia é muito comum. É um nome de velho, né? Tem em Izmir, no sudoeste da Turquia, tem um time de futebol que chama Altair, né? Você acha que eu não acho legal o time? Claro que eu acho. Mó legal. Ve Sarper Barış Saka son düdüğü çalıyor. Altay Manisa Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup ediyor. Tem até uma bandeira do time em casa. Quando eu fui pra Turquia, eu comprei. Então. Isso é a ideia do egotismo, né? Eu não ligo pra futebol, pra mim qualquer time, o 15 de Piracicaba, o Corinthians, mas a camisa do time com o que tem o seu nome, você comprou. É claro. Entendeu? Por puro egotismo, né? Esse é um exemplo, tá? Que é normal e tudo bem, não tem um demérito, nem nada disso, né? Tipo, que legal, né? Tem coisas que parecem comigo e bacana. Né? Fui até no jogo de futebol do Altair lá de Izmir também. Né? É legal. E o que isso tem a ver com os vilões? Né? De novo, volta no ponto anterior. Como o vilão ficcional é alguém distante da gente, qual que é o mecanismo para a gente começar a gostar dele? É o egotismo. Então, imagine o Coringa, por exemplo, né? O Coringa é um personagem muito diferente. Ele é criado num ambiente ficcional. Mesmo que você faça um filme que tem uma pessoa, um humano que incorpore e tal, né? Ele é muito distante, ele tem o rosto, né? Todos os trejeitos caricaturais, para de fato mostrar que ele vive numa realidade distante da gente, né? Essa distância cria o espaço
para você perceber que ele tem coisas similares com você, mas também coisas diferentes, né? Então, você tende a se identificar com coisas dele por egotismo, né? Por egotismo. E então, o mecanismo é esse, tá? O Coringa não tem nada a ver comigo, mas tem coisas que eu me identifico, né? E eu consigo me identificar exatamente porque ele não é parecido comigo. Então, por exemplo, no filme do Coringa, que aliás, um filme muito bom, né? Que esse último filme, né? Que um dos nossos ouvintes comentou, 2 ouvintes, né? O Tarcísio e o nosso último ouvinte que trabalha com psiquiatria, o Lucas, comentaram, que é o seguinte, muita gente se identificou, achou uma crítica muito legal do filme, né? Do Coringa e tal, do personagem. Mas comentaram, mas que isso pode eliciar a doença mental, né, nas pessoas e tal, né? Tem essa ideia do efeito cópia. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Por quê? Por que o Coringa, por exemplo, não eliciaria um efeito de empatia tão grande para desenvolver sintomas psiquiátricos em pessoas já suscetíveis? Por quê? Porque é uma história ficcional feita numa cidade ficcional, né? E tem muitos recursos artísticos que foram feitos naquele filme para distanciar você do personagem. Então, por exemplo, o Coringa lá no filme tem cenas muito interessantes, assim, que acontece uma pausa no filme e ele dança. Ele faz uma dança, né? Ele faz até passos de balé, assim, né? E isso é relativo com o comprometimento da saúde mental dele, né? Então, essa forma artística de representar, né, a doença mental distancia o indivíduo que sofre da questão daquele cenário ficcional. Então, assim, ele pode até se identificar, mas não é ele. Não é exatamente ele, tá? Então, as pessoas se identificam, mas não usam necessariamente isso como referência para fazer alguma coisa ou para desencadear algum ataque, né? O que o nosso ouvinte disse sobre o efeito cópia em situações de suicídio, temos o nosso Naruhodo de suicídio, é o seguinte, é de bom tom, na verdade é mais do que isso, né? Porque jornalista não sabe noticiar questões ligadas a suicídio, né? Então, é de bom tom não comentar sobre a maneira como a pessoa cometeu suicídio ou atentou contra a própria vida, porque muitas pessoas que são acometidas da ideação suicida, muitas vezes ficam imaginando em como fazer. E quando você descreve a prática, você não está falando do suicídio, você está falando do método, que é o que a pessoa está procurando, entendeu? Então, é por isso que você não vai ficar mostrando na TV como é que faz uma bomba. Porque a pessoa não necessariamente vai usar isso para se inspirar em produzir uma bomba. Ela já quer fazer uma bomba. Ela só vai usar um método, né? Então, isso é muito diferente. Separar o método, né, da inspiração para o ato. Isso é diferente. Tá? Então, muitas pessoas que estão na ideação, elas têm já a intenção. Elas têm que fugir do método, né? Mas aí tem o nosso Naruhodo sobre suicídio que a gente descreve isso com mais detalhes. Tá? Então, explicamos já a primeira parte, né? Então, a gente tende a se identificar com vilões ficcionais, não os vilões reais, tá? Então, quando acontece, por exemplo, a TV tem um papel importante nisso, de ficar publicizando coisas. Tem o serial killer, e aí vão ficar perseguindo o cara, enfim, né, a pessoa. Toda essa romantização, né, o que aconteceu hoje, ficar perseguindo os jornalistas, isso acaba gerando no indivíduo que assiste uma tendência ao distanciamento. Por exemplo, Ken, quantas vezes você já apareceu na TV? Assim, que a reportagem, sei lá, quantas vezes você apareceu na TV aberta? Você lembra? Deliberadamente, acho que uma vez só. O resto foi sem querer, assim, na plateia de um estádio, sabe? Não. Alguém te procurou. Quem? Quero fazer uma entrevista com você. Uma vez. Então, eu fui 2 vezes, né? E, assim, se você pega o contingente de pessoas da população e pega quantas delas foram entrevistadas, ainda mais de uma vez, é uma fração pequena, né? Ou seja, o próprio fato de você aparecer na TV já cria um senso de distância naquele que vê, né? Então, eu não sou aquele que cometeu os crimes, que tá aparecendo na TV. Eu não sou ele, porque eu não apareço na TV,
né? Então, esse distanciamento cria um espaço para eu perceber que eu não sou como aquele, né? Logo, em algumas coisas eu posso me identificar. Ou eu rejeito totalmente, né? Um criminoso, um crime terrível, não quero ser aquilo, eu me afasto. Ou, às vezes, quando eu conheço um pouco mais da história, né? Fala, tem algumas coisas que tem a ver comigo, mas não sou eu, é ele, né? Mas a pessoa até delibera, né? Fala, nessa situação, será que eu faria o mesmo? Talvez, mas não fui eu que fiz, foi ele. Você sempre joga pro outro. Claro. Tá? Então você preserva a sua autoimagem, mas ao mesmo tempo reflete, né? Isso é o papel do vilão. O papel do vilão, ele gera muito mais reflexão do que o mocinho, né? Porque o vilão, pra você entender o vilão, você tem que ficar pensando o tempo todo, né? Nossa, por que ele fez isso, né? O que tá por trás? Você sempre fica pensando, né, no vilão. O mocinho não, o mocinho vai seguir o caminho dele, né? Então você só acompanha, né? O vilão você reflete. Então isso gera, em boa parte das peças, assim, de mídia, a gente passa mais tempo pensando no vilão do que no bonzinho. Né? Ou se passa tempo pensando no bonzinho, o que será que vai acontecer com ele, será que o vilão vai fazer com ele? A gente não pensa no mocinho, né? Pensa na relação entre o vilão e o mocinho, né? Isso é muito, muito, muito interessante, assim. E me lembra até uma frase que me ocorreu agora, uma frase do Dostoiévski, né? Dostoiévski falava assim, é uma tradução direta que eu lembrei agora, que assim, enquanto nada é mais fácil do que denunciar um malfeitor, nada é mais difícil do que compreendê-lo. E é verdade, né? Então, é bem verdade. E aí, a gente tem alguns experimentos super interessantes sobre isso, né? Porque, assim, a gente tende a se identificar, talvez, com alguns vilões mais do que outros, mas não é qualquer vilão, né? Algumas pessoas gostam do Coringa, outras pessoas gostam do Darth Vader, enfim, né? Cada um tem o seu vilão de estimação, né? Aí tem uns experimentos tem os vilãs de novela também, né, Altair? Falando de uma cultura popular mais brasileira, assim, também. Sim. Tem gente que adora as vilãs de novela, né? Isso, os vilões de novela e tal, né? Os clássicos. Odete Reutemann. Isso, já denunciou nossa idade pra cacete, né? Quem matou ela, né? E tal. Odete Reutemann era uma malvada, né? O Vale Tudo, né? A novela, Vale Tudo. Mas aí era interpretada por uma atriz genial, então você meio que gosta também por causa dela, né? Isso. Porque ela é talentosa. Então, você vai criando essas desculpas para se aproximar, porque você se identifica, mas não quer ser igual. Claro. Né? E aí o espaço ficcional cria esse espaço, né? Cria essa distância que é necessária para você se identificar sem ficar constrangido, né? E aí tem um experimento muito legal. Foi feito assim, você pega 2 grupos de pessoas e pede para elas fazerem um teste de personalidade, o Big Five, né? Só que aí você não usa nada desse teste, na verdade, só pede para elas fazerem, e aí depois mostra para elas, assim, você aloca elas em 2 grupos. Um grupo, a pessoa chega e tem uma outra pessoa na sala, né? E aí é dito para o indivíduo, fala o seguinte, olha, aqui tem uma pessoa e você vai fazer uma tarefa com essa pessoa e essa pessoa deu exatamente a mesma nota que você no teste de personalidade. Ela tem a personalidade igual à sua, tá? A gente mediu e tal. Mentira, tá? Mentira. A outra pessoa era um confederado, tá? Mas estava lá. Então, prazer e tal, né? Vocês são iguaizinhos, aí conversa um pouco. Aí, um outro grupo de pessoas não era dito nada. Você, tá aqui uma pessoa, você vai fazer uma tarefa com ela e prazer, né? Não era dito nada, tá? E aí tem mais 2 grupos, que era o seguinte. Eu estava, por exemplo, fazendo uma tarefa com uma pessoa muito parecida comigo, que eu achava, e essa pessoa foi muito legal comigo, sabe? Ela interagiu bem, a gente colaborou bem na tarefa. Um grupo. O outro grupo eu era muito parecido com essa pessoa e ela foi um chato. Fez tudo errado, foi um chatão. E tinha as outras 2 versões no outro grupo. Então, eu era apresentado a uma pessoa sem uma ligação de personalidade. Metade delas, a pessoa era muito legal e metade era muito chata. E aí, depois, no final, eu tinha que avaliar essa pessoa que trabalhou comigo. Características dela. E aí, o objetivo desse estudo era verificar se a avaliação desse parceiro depende do que foi dito para mim mesmo sobre a personalidade. Então, será que eu avalio diferente quando me dizem que aquela pessoa é parecida comigo? Ou não? Né? E aí o que dizem, os resultados que a gente teve era o seguinte, que influencia.
né? Então, assim, quando a pessoa era muito legal com você e você se achava parecida com ela, você achava ela mais legal, né? Quando você era parecido com a pessoa e a pessoa era muito chata, você achava ela ainda mais chata, tá? Certo. Então, a âncora de você dizer que aquela pessoa era parecida com você exacerbava o que você achava dela, seja pro bom ou seja pro ruim, tá? No outro grupo não acontecia isso, né? Então, você, por exemplo, quando você tá vendo um filme e você se acha parecido com o personagem do filme, é meio que isso, né? Olha, esse personagem lembra você, né? Lembra do egotismo? Quando você tá acompanhando a história, aquele personagem pode ter o mesmo nome que você, pode ter a compleição física, pode viver no mesmo lugar. Tem algum atributo daquele personagem que por egotismo você se aproxima dele. Se ele é muito legal, você vai achar ele ainda mais legal. Se ele é muito chato ou mal, você vai achar ele ainda mais mal. Esse resultado é muito interessante, assim, porque o vilão, né? A gente se aproxima dele por alguma coisa nossa, mas a manutenção do gostar dele depende do vilão. Depende das características do vilão e o quanto que a gente se identifica posteriormente com isso. E aí tem um experimento sensacional. Eu vou deixar o link para um site que chama Caractur. Tá no post a gente vai encontrar, chama Caractur, tem lá o link. Se você clicar, aí você se cadastra, né? Tem 1 milhão, zilhão de personagens, de anime, de filme. Deve ter o Odete Roitman também, tá? Deve ter um monte, novela, deve ter um monte, tá? E a ideia desse site é você responder uns quizzes, tipo aqueles quizzes de Facebook, sabe? O quão parecido eu sou com a batedeira, sabe aquelas coisas? Sim. Pra você dizer o quão similar você é com personagens. Então, por exemplo, tem lá, que tipo de vilão eu sou, né? Aí você responde uma série de perguntas sobre você, e depois você responde perguntas sobre vários vilões, e aí ele te localiza, tem um cálculo estatístico, ele te localiza em quais vilões você se identifica mais. Tá? Parece uma coisa bem inócua, assim, bem besta, só que, na verdade, esse site é usado para pesquisa, né? E aí tem um artigo muito legal, né, da Western University, em que eles pegaram 340 mil pessoas que responderam a esse site, né? E viram a associação entre os likes que as pessoas davam e as palavras que elas associavam com os vilões em relação às palavras e os likes que elas davam para elas mesmas, tá? Eu avaliava esse match entre elas e os vilões, né? E aí era muito interessante que as pessoas costumavam escolher ou gostar mais de vilões mais parecidas com as características de personalidade delas mesmas. Então, ela usava o vilão meio que como um espelho para mostrar a ela mesma, né? De novo, por quê? Porque o vilão é ficcional e o vilão é distante, tá? Tanto é que tem um resultado muito, muito interessante, assim, que mostra que as pessoas que davam altos scores de preferência, de gostar, de se identificar com vilões, se avaliavam como 2 vezes mais malvadas e egoístas, né? Mas não porque elas eram mais malvadas e egoístas do que a média da população. É porque o personagem vilão que ela se identificava criava uma âncora para ela aumentar os próprios scores de egoísmo e maldade, né? Então, por exemplo, é interessante, né? Então imagina, é um mundo ficcional onde tem um personagem malvado, e como esse mundo é ficcional, no mundo de fantasia, eu também estou livre para explorar lados sombrios da minha personalidade sem me preocupar se eu sou de fato malvado ou não. A questão não é essa. A questão é eu me conhecer, me identificar, né? Então, pensa pensa o número de pessoas que você falou que... ou as situações em que você confessou para alguém que você era muito malvado ou fez uma coisa muito cruel. É muito difícil isso acontecer, né? Então, e é difícil você falar para você mesmo isso também. Mas no mundo de fantasia, né, no mundo dos vilões, é possível, né? Porque no fundo não sou eu, é o Coringa, né? Mas eu tenho um pouquinho disso também. Tudo bem? Quem entendeu o mecanismo? Sim. Que entre você e o vilão cria um vazio, né? E esse vazio é o vazio da distância. Que eu me identifico com ele, mas eu não sou ele. Mas me identifico, né? E aí a gente tem situações ou contextos atuais muito interessantes, assim. O nosso último ouvinte, o Lucas,
que ficou lá preocupado, né, com a questão de filmes como Coringa exacerbar questões de doença mental. Não é bem assim, tá? É uma visão bem psiquiátrica, na verdade, né? Bem de funcionamento mecânico, assim. Não é bem assim que funciona. Na verdade, assim, isso pode ser criado pro lado ruim e pro lado bom, né? Então, você pode usar, por exemplo, uma mídia como Coringa para fazer as pessoas refletirem sobre coisas negativas que elas têm, desde que haja continência para isso, mas também você pode usar para promover desinformação, né? E aí, tem um exemplo atual, que inclusive é uma discussão muito, muito recente, assim. Aqui no Brasil, né, a gente está no podcast, o fenômeno de podcast, ele deu uma bombada agora nos últimos 2-3 anos, mais ou menos, né? Nos Estados Unidos, esse boom foi muito antes, né? Foi 10 anos atrás, mais ou menos, né? Sim. Eu não sei se você ouve podcasts disso, Ken, de um gênero específico que é chamado True Crime. Sim, já ouviu falar? Sim. Já. De crimes. Eu não ouvi tantos assim, mas já ouvi pelo menos 2, assim. Isso, aí você conhece, são crimes clássicos, né? E aí tem toda uma ambientação do crime e tal, né? Aqui tem vários exemplos, né? Mas o caso Evandro, por exemplo, é um famoso, né? Isso. Que as pessoas ficavam fritando lá no caso, enfim, né? Tem a ver com esse episódio, né? Mas por quê? Por que as pessoas fritam tanto, né? Nos Estados Unidos, esse boom foi em 2013, tá? Faz tempo já, faz algum tempo. E por isso, né, já surgiram vários artigos científicos sobre o efeito desses podcasts True Crime, né? Na maneira como as pessoas se enxergam. Tem artigos muito legais, assim. A New Media and Society, que é uma revista da área de mídia que eu gosto bastante, tem artigos publicados muito bons, assim. E tem um podcast que teve um estudo de caso, inclusive em 2019, que é chamado My Favorite Murder, o meu assassino favorito. Olha o nome do podcast, né? Meu assassino favorito. Eles têm um grupo no Facebook com 500 mil seguidores, gente. 500 mil, velho. É gente, hein? Tá? Inclusive, eles intitulam os curtidores desse podcast como os murderinos. De murder, né? Murderinos. Né? É um bagulho muito louco, né? Mas aqui no Brasil tem também. Vê o Não Inviabilize, que conta as histórias e tal, e regimentou muita gente, né? Então, esses artigos falam do estudo desse fenômeno, né? Então, como é que você consegue juntar 500 mil pessoas num podcast que só fala de desgraça, crime, e são crimes feios, e tem as descrições, o bagulho é meio tenso. E aí o artigo descreve as características, né, desse grupo, por meio de uma teoria de mídia, que eu não sei se você estudou na faculdade, ela é um pouco mais recente, Ken, que é chamada Teoria dos Usos e Gratificações. Não assisti. A teoria dos usos e gratificações é o seguinte, porque a perspectiva mais antiquada da comunicação é que era estudar o que a mídia fazia com as pessoas, né? Era baseado na emissão, né? Sim. E os usos e gratificações trabalham com o contrário, é mais de recepção, que é como que as pessoas modificam a mídia, né? Então, por exemplo, um fenômeno atual que a gente vê dos podcasts em geral é que surge o podcast, ele começa a fazer algum sucesso e de repente cria-se um grupo de pessoas que querem discutir e gera uma comunidade. Então, essa comunidade vem do ouvinte para a mídia e não o contrário, né? Dificilmente, se eu começar um podcast agora, automaticamente vai ter uma comunidade. Isso é gerado, né? Emerge. Então, a teoria dos usos e gratificações estuda, tipo, qual é a vantagem de você criar uma comunidade em torno, por exemplo, de um podcast de crimes, né? E aí eles avaliam isso e é bem interessante. Esse podcast, o My Favorite Murder, eles criaram um grupo de apoio, né? E isso não foi por causa das criadoras, tá? Elas só deram suporte. Foi criado um grupo de apoio para discutir questões sobre doença mental. Você está dizendo que a própria fanbase é que acabou criando isso. Isso, foi completamente orgânico, né? A fanbase criou uma forma, por conta das discussões que surgiram ali, criar uma rede de apoio para doenças mentais, né? Então, muitas pessoas dentro do grupo começaram a falar de problemas que elas tinham e criou toda uma rede de suporte, né? Foi um resultado muito interessante, assim, que eles avaliaram. Inclusive, esse artigo mostra que pegaram uma amostra de pessoas desse grupo e avaliaram ao longo do tempo e viram que a qualidade da saúde mental dessas pessoas melhorou, né? Por quê? Porque tinha um espaço para elas se distanciarem, né? Então, não sou eu que cometeu esse crime, mas com outras pessoas juntos, você pode falar, poxa, na situação ali eu também faria a mesma coisa. Ou, nossa, será que ele tá tão errado assim? Sabe, tem esse espaço de discussão.
Cria-se uma espécie de espaço seguro para que as pessoas, inclusive, se vulnerabilizem diante dessas situações. Muito bem. Isso lembra o seu projeto também, né, Ken? Lembra também. Né? O Memo e tal. É a mesma coisa. E pela teoria de usos e gratificações, é uma coisa que se coloca de baixo para cima. Surge como uma necessidade e se instaura. Né? Mas aí, nesses podcasts de True Crime, porque assim, isso é um fenômeno, tá? Nos Estados Unidos bombou, né? É um fenômeno muito grande, são os grupos enormes de discussão. E por que crime? Por que as pessoas ficam em torno disso, né? De crime, tá? E aí, é muito interessante um dado, né? Ele é bem robusto, tem 3 artigos que mostram isso, que cerca de 80% das pessoas que estão nesses grupos de True Crime, entre 75% e 80%, são mulheres. São grupos eminentemente de mulheres, assim, a grande maioria, né? E aí a gente foi ver por quê, né? Quais são as características pela teoria de usos e gratificações. E aí aparece assim que as características principais que motivam uma maior porcentagem de mulheres a participarem desses grupos de discussão, enfim, né? É o entretenimento, né? A conveniência, né? Você acaba encontrando outras pessoas que partilham coisas em comum e tal. A interação social e um dado importante que deu bem grande em relação a homens, que é o voyeurismo, né? Voyeurismo é essa coisa de você ver algo que está acontecendo, mas você não faz parte dela, né? Quando você pensa a ideia do voyeur, né? É o cara que as pessoas aplicam bem para situações de cunho sexual, mas vale para qualquer situação. Aquele que observa, ele não participa. E exatamente por isso ele observa. Né? É uma coisa que está fora dele, né? Então, uma razão por trás de ter um grande número de mulheres que gosta desse tipo de gênero de podcast é porque, em geral, elas não cometem os crimes. Quem comete é o homem, né? Então, o homem é o true crime, né? Então, como ele se identifica mais, se ele começar a participar muito dos grupos de discussão, né? Ele vai perceber que ele é muito mais capaz de fazer o que o cara fez, os personagens fizeram, né? Do que as mulheres. E aí dá um senso de repulsa, né? Então deixa de ser o egotismo e vira uma identificação. E aí o cara pula fora. E aí rola uma culpa, né? Aí rola aquela culpa. Isso. Vira uma identificação, né? Vira uma identificação, aí depois por dissonância cognitiva fala, não, tá perto demais de mim pra... Eu vou começar a me identificar, então não sou eu. Certo. Né? Então, tem esse artigo da New Media Society, é fantástico, que essa predileção mostra uma das características do machismo estrutural. Olha, deixa eu fazer um parênteses aqui, você está falando sobre isso, e eu agora começo a me lembrar, na minha experiência com grupos reflexivos sobre masculinidades, né, com rodas de conversa com homens, né, que numa temporada, né, que geralmente dura um semestre, aqueles homens abandonadores, muitos daqueles que são abandonadores durante a temporada, né, eles provavelmente começaram a se identificar demais com os casos negativos que estavam aparecendo, sabe? Isso. É um fenômeno comum. É esperado, né? Que é o mesmo fenômeno que acontece com o vilão, né? Quando o vilão tá muito perto, nossa, eu sou muito parecido com ele mesmo. Aí você tem 2 caminhos. Ou você encara... eu posso fazer isso também. E aí quando você encara é que rola a transformação, né, de fato. Isso, mas é difícil, né? É difícil. Ou você foge da raia, né? Isso, ou você cai na dissonância, né? E aí um dos passos da dissonância é você se afastar, eventualmente você vai voltando, né? Eventualmente, dependendo, você volta. Mas é normal, é um mecanismo, chama mecanismo de mola, né? Você afasta, depois você vai voltando mais devagar e por aí vai. Certo. É muito interessante, né? Você pode discutir a maneira como os vilões são criados. Né? Por exemplo, aí é uma especulação, né? Para fechar o episódio. Num futuro possível, espero que não contrafactual, mas num futuro possível em que você tenha uma maior igualdade entre os gêneros, né? Pode ser que aconteça esse mesmo fenômeno de separação ou de distanciamento nas mulheres. Por quê? Porque os vilões começaram a se identificar mais, né? Começaram a ficar mais inclusivos. Né? Então, como a maior parte dos crimes são cometidos por homens hoje, né? É muito mais fácil um homem se identificar e se afastar, né? Numa sociedade mais igualitária, a gente tende como expectativa, tende a esperar que mais mulheres façam esse mecanismo de dissonância cognitiva com uma maior frequência. A proporção fique mais equilibrada, né, Otávio?
Isso, exatamente. Né? É um resultado positivo. Né? Quando você vê mais pessoas... tem mais gente se identificando, é ruim por um lado, mas é bom por outro. Né? Então, quer dizer que a sociedade está mudando, e que bom. Sim. Esse fenômeno dos podcasts de true crime, eu também não ouço muito, mas a Ana, minha esposa, é viciada, né? Isso que me chamou a atenção. E aí, quando eu estava estudando nesse episódio, me ocorreu, né? Isso, falei, nossa, isso tem tudo a ver com a discussão sobre vilões, né? Porque eu não me identifico... essa sessão de true crimes também é uma coisa que explodiu também no streaming, né? No vídeo streaming. Sim, né? Quer dizer, sim. Muitas séries, muitas minisséries, muitos documentários de crime, né? Sim. Isso atrai... Assim, o documentário atrai um pouco mais... Tem um artigo disso. O documentário atrai mais o público masculino, um pouco. A proporção é maior, né? Sim. Porque é mais descritivo, sabe? É descritivo. Como aconteceu, o que aconteceu, coisas factuais. Quando é um pouco mais romanceado, né? Como é nos podcasts e tal... Ou nas minisséries dramatizadas, né? Que fazem reconstituição, né? Isso. Aí atrai bem mais o público feminino por essa questão da não identificação. Certo. Né? E aí, como é muito distante, eu posso me colocar. O que eu faria nessa situação? Será que eu faria o mesmo? Aqui não sou eu. Mas aí você dá esse espaço, né? Sim. O homem, como na nossa sociedade machista, o homem ele tem uma liberdade maior de cometer o crime por conta própria. Então ele se afasta dessas situações. Mas quando é o Darth Vader, eu quero ser igualzinho. Até usa o cosplay do Darth Vader, não é verdade? até usa. I am your father. Então, quando é uma situação, sei lá, um jogo, quando é o Call of Duty, ou quando é, sei lá, o Star Wars, essa coisa, o cara se identifica. Por quê? Porque é um cenário completamente dissociado da realidade, né? Sim. E aí você percebe que as pessoas podem ser déspotas, podem ser assassinos em série. Não é um sinal de doença mental. Existir um contrafactual onde tem uma realidade social e histórica onde você pode matar uma pessoa, né? Claro. A questão vide a Segunda Guerra Mundial, né? Tem um livro muito bom que chama O Cotidiano e a História, né? Que é como pessoas comuns, no caso da Alemanha, acabaram virando pessoas que eram complacentes com crimes de guerra e morte em massa e tal. Como isso era possível, né? E as condições para isso continuam presentes, né? Seja na maneira como as mídias se apresentam, né? Então tem a comunicação da mídia para as pessoas, que reforça certas estruturas de classe, enfim, mas também tem a modificação que as pessoas geram na mídia, né? Como elas utilizam essa mídia para se entenderem, né? Seja se aproximando, seja se afastando. E o nosso papel, o meu papel e o seu, como cientistas, né? Você como cientista do conhecimento e eu da comunicação, e eu como cientista experimental, né? Nosso papel é mostrar essas dicotomias e essas disparidades, né? Para fazer as pessoas refletirem que ninguém é bom ou mal por si, né? Isso é bem ilusão infantil, né? Mas em que situações a gente pode ser mais malvado do que gostaria ou mais bonzinho do que a gente daria conta, né? Então, saber essas situações e perceber isso na nossa história de vida é uma coisa muito interessante, muito importante e interessante da arte. É o que a arte permite a gente como reflexão. E também a ciência, né? Permite isso. Então, espero que a discussão desse episódio tenha sido prolífica no sentido de perceber que você não é doido quando você está com vontade de matar alguém, desde que isso não se consubstancie em ato ou em planejamento, e de que você tenha controle, e espero que tenha um ambiente onde você possa discutir esses desejos internos de você sem ser reprimido ou excluído. Nem que seja na sala de uma terapia, né, Antônio? Com certeza. Nunca foi tão importante essa sala quanto hoje. Nesse mundo complexo que a gente vive, olha, pelo menos aquele cantinho da terapia é uma sala onde você pode mostrar esse lado negativo e aprender a se acostumar com ele. O mundo não é feito para você ser feliz. O mundo é feito para você se aguentar, né? E o quanto mais você... Como que você faz para se aguentar, né? Controlando aquilo que te controla. Isso aí. Encarar você mesmo. E eu acredito que o Ken também, a gente, por sorte, tem um componente de sorte, a gente teve contato com pessoas em que a gente consegue conversar de forma franca e expor vulnerabilidades, expor dificuldades, e isso nos torna mais fortes, né? O meu desejo, pelo menos com a atividade que fazemos, é que todas as pessoas tenham uma possibilidade, um espaço para isso, né? Essa é a solução para uma sociedade menos desigual.
né, em que todo mundo tenha a possibilidade de pelo menos um lugar, seja na terapia, seja com um relacionamento afetivo de qualidade, o que quer que seja, tenha a possibilidade de falar sobre aquilo que está dentro da cabeça dela, sem ser reprimida demais. Né? Fica como recomendação final o Naruhodo que gravamos sobre a síndrome do impostor, né? Está na descrição e ele complementa bem a discussão dessa parte final do episódio. Então espero que você tenha gostado também, Ken. Fiquei te devendo um pedaço, mas teremos um episódio sobre isso. Perfeitamente, Altair. É com essa mensagem otimista de que você não vive para ser feliz é que a gente se despede. É, exatamente. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.